Evangelho de João, capítulo 16, versículos de 5 a 11. Agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Mas por que vos disse essas coisas? A tristeza encheu o vosso coração. Todavia, digo-vos a verdade: a vós convém que eu vá, porque, se não for, o Paráclito não virá a vós. Mas, se for, eu vô-lo enviarei. Ele, quando vier, convencerá o mundo quanto ao pecado, à justiça e ao juízo. Quanto ao pecado, porque não creram em mim. Quanto à justiça, porque vou para o Pai, e vós não me vereis mais. Quanto ao juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Palavra da salvação. Comentário João 16, de 5 a 11. Santo Agostinho. Ou porque anteriormente haviam perguntado aonde iria, ou porque havia dito: para onde vou, vós não podeis vir. Agora deixa claro que se vai. Ninguém pergunta onde, e por isso diz: e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Quando o Senhor vai ao céu, ninguém perguntou com palavras, mas o acompanhou com o olhar. Mas o Senhor sabia o efeito que suas palavras tinham naqueles corações, sobretudo que não tinham até aquela altura o consolo interior do Espírito Santo, que receberiam, e o exterior de ver a Cristo temiam perder. E de fato perderiam, porque ele mesmo anunciou, sem sombra de dúvida, e desse afeto humano se entristeciam no seu sentido carnal. E por esse motivo Cristo diz: mas porque vos disse essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas ele já sabia que aquilo era melhor, já que teriam a visão interior do Espírito Santo que os consolaria. E por isso disse: todavia digo-vos a verdade, a vós convém que eu vá. Não disse isso em virtude de uma suposta desigualdade entre o Verbo de Deus e o Espírito Santo, mas sim porque, de certa forma, a presença do Filho do Homem entre eles servia de obstáculo à vinda daquele que não lhe era em nada inferior ou menor, porque ele não se aniquilara como fizera o Filho, tomando a forma de servo. Convinha, pois, que se removesse aos olhos deles a forma de servo, por cujo aspecto eram levados a crer que Cristo não passava daquilo. Daí que siga: mas, se for, eu vou-lo enviarei. Por acaso nosso Senhor, estando aqui ainda na terra, não poderia enviar aquele que, como sabemos, veio para batizá-lo e ficou por aqui, e mais, aquele que, como sabemos, é inseparável de nosso Senhor? O que então quer dizer: se não for, o Paráclito não virá a vós, senão que não podeis apanhar o Espírito enquanto seguirdes, conhecendo Cristo segundo a carne? Quando Cristo partiu deles corporalmente, não apenas o Espírito Santo, como também o Pai e o Filho passaram a assistir-lhes espiritualmente. O Espírito Santo Paráclito trouxe esse dom, o de, uma vez removida aos olhos da carne, a forma servil que nosso Senhor recebera da Virgem, poder contemplá-lo com o gume da mente purificado em sua forma divina, na qual se manteve igual ao Pai, mesmo depois que se dignou descer à carne. Por acaso, Cristo não convence o mundo? E por que Cristo falou apenas entre os judeus? Por isso não parece que convenceu o mundo? Ao passo que o Espírito Santo, derramado em seus discípulos por todo o mundo, convenceu não apenas uma nação, mas o mundo. Mas quem ousaria dizer que o Espírito Santo convenceu o mundo pelos discípulos de Cristo e que Cristo não fez quando o apóstolo exclama:
Porventura quereis pôr à prova Cristo que fala em mim? Então, aqueles a quem o Espírito Santo convence, Cristo também convence. Ele, quando vier, convencerá o mundo quanto ao pecado. Significa que Cristo deve derramar amor em teus corações, de modo que o medo, estando fora, estarás livre para convencer esse mundo. Ele então explica o que disse. Quanto ao pecado, porque não creram em mim. E ele citou o pecado como o maior de todos, porque, perseverando nisso, os outros são retidos e este desaparecendo, todos os outros são perdoados. Pois há uma diferença entre crer em que Jesus é o Cristo e crer em Jesus Cristo. Crer que Jesus era o Cristo, até os demônios creram. Crer em Jesus Cristo, porém, aquele que espera em Cristo e ama Cristo. O mundo é convencido do pecado, porque não crê em Cristo, ao mesmo tempo que os crentes são convencidos da justiça, porque a comparação com os fiéis é a censura dos infiéis. Quanto à justiça, porque vou para o Pai, e dado que o significado da palavra infidelidade é usado no sentido que expressa a pergunta: como acreditamos naquilo que não podemos ver? Vale a pena definir a justiça daqueles que creem. E isso é dito na frase: porque vou para o Pai e vós não me vereis mais. Bem-aventurados, então, aqueles que não veem e creem, porque quem viu Cristo não merecia louvor pela sua fé, porque creram no que viram, isto é, no Filho do Homem, mas acreditaram na medida em que acreditaram naquilo que não viram, ou seja, no Filho de Deus. Mas quando a forma de servo saiu da frente deles, então em toda parte passou a valer: o justo vive da fé. Romanos 1,17, Abacuque 2,4. Será a tua justiça, então, da qual o mundo será convencido que tu creias em mim, não me vendo. E quando me vires, há de ver como eu sou, não como eu estou agora, ou seja, não mortal, mas eterno. Pois ao dizer, vós não me vereis mais, ele predisse que nunca mais, daquele modo, o veriam. Não creram que ia ao Pai e foi esse o seu pecado, mas a justiça do Senhor. Porque, se foi misericordioso vir do Pai até nós, foi justiça voltar ao Pai, segundo aquelas palavras do apóstolo. Por isso também Deus o exaltou. Filipenses 2:9. Mas se volta sozinho ao Pai, em que nos ajuda, não vai sozinho, porque Cristo é um com todos os seus membros, como a cabeça no corpo. O mundo é convencido do pecado daqueles que não creem em Cristo e da justiça daqueles que se levantam como membros de Cristo. Ele continua: quanto ao juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Ou seja, o diabo, príncipe dos iníquos, que tem em seus corações apenas o que é deste mundo. Nisto mesmo que o diabo foi mandado fora, ele é julgado, e este é o juízo pelo qual o mundo é acusado, porque em vão se lamenta do diabo aquele que não quer acreditar em Cristo. E julgado, isto é, expulso, ele tem permissão para nos atacar de fora, para exercer nossa virtude e vencê-lo pelo martírio, não apenas os homens, mas também as mulheres, os meninos e as mocinhas. Ou ainda, está julgado o príncipe deste mundo porque está destinado irrevogavelmente ao juízo do fogo eterno. E o mundo é convencido quanto a esse juízo, quer dizer, é condenado com este mesmo juízo, porque é julgado com seu príncipe, cuja soberba e impiedade imita. Creiam, pois, em Cristo os homens, para que não sejam acusados do pecado da sua infidelidade, que retém todos os demais pecados. Passem à grei dos fiéis, para que não sejam arguidos da justiça por aqueles que, justificados, não imitam.
Previnam-se do futuro juízo, para que não sejam julgados com o príncipe do mundo, cuja sentença imitam. Houve ainda outra maneira pelo qual o Espírito Santo convenceu o mundo quanto ao pecado, a saber, operando prodígios em nome do Salvador, que o mundo rejeitara. E o Salvador, posta a salvo a justiça, não receou voltar àquele que o enviara, e com seu regresso provou que de lá viera. Daí que siga, quanto à justiça, porque vou para o Pai. Os demônios, os demônios, vendo as almas subirem do inferno aos céus, souberam que fora julgado o príncipe desse mundo e que, tornado réu da demanda do Salvador, perdia o direito de todas as suas posses. Isto é, o que os apóstolos presenciaram na ascensão do Salvador. Mas depois de que desceu sobre eles o Espírito Santo, é que se lhes tornou plenamente conhecido e manifesto.